Glórias a Deus. Deus de poder, Deus de milagre, Deus de promessa. É o Deus que age no meio da escuridão. Então, não importa quão escuro talvez esteja em algumas áreas da sua vida, pode ser que está havendo uma escuridão, mas nosso Deus é o Deus que age no meio da escuridão. Foi Ele mesmo quem falou, haja luz e houve luz. Então, qual é a área da tua vida que você quer que Deus traga luz nessa escuridão? E como nós estávamos falando que nós vamos ministrar sobre dívidas nunca mais. E eu quero que você abra a tua Bíblia em Gênesis, no capítulo 1. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. No capítulo 1 de Gênesis. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Capítulo 1, versículo 26. E a palavra de Deus diz assim: então disse Deus, Gênesis 1, 26, então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre os peixes do mar, as aves dos céus, sobre os grandes animais de toda a terra, sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou, e Deus os abençoou. Ele lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. Pai, é a tua palavra que nós lemos. Ministra os nossos corações. Espírito Santo, abra os olhos do nosso entendimento para trazer a revelação de Deus aos nossos corações, pois a palavra revelada, Senhor, ela gera fé, traz cura e traz libertação e salvação, meu Deus. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, como nós vimos, a criação de Deus, né, quando fala que ele criou o homem à imagem de Deus, ou quando fala o homem é o ser humano, porque depois nós lemos que Deus criou o homem e a mulher. E quando fala que Deus conferiu ao homem domínio sobre toda a criação, Deus deu poder, que é autoridade, para reinar, governar, administrar, liderar recursos e usufruir de tudo que ele havia criado. O homem original desfrutava da semelhança de Deus, a natureza do próprio Deus. Então, ele era um legítimo descendente da majestade celestial. E a vida do homem estava fundamentada em justiça, paz e alegria, que determinava aquilo que ele pertencia, que era o reino de Deus. Lembra que nós falamos na semana passada? E nós vamos ler para vocês, né? Que Deus nos resgatou de um reino, nos tirou do reino das trevas, nos trouxe para o reino da luz. Estão lembrados? E então nós vamos lá. Então, o que aconteceu? Algo aconteceu. Quando o homem, ao entrar o pecado, ele perdeu tudo isso. Ele perdeu a intimidade, ele perdeu a comunhão, ele perdeu esse domínio que ele tinha, o governo, ele perdeu o governo de tudo. E ele ficou sujeito ao pecado. Mas, através de Jesus, ele veio trazendo a restauração de tudo. Por isso que, quando ele vem para implantar, ele fala que ele veio implantar o reino de Deus na terra. Então, ele veio trazer aquilo que o ser humano havia perdido no paraíso. Jesus veio, né, representando o Pai, para levar novamente o ser humano a voltar à comunhão com Deus. Então, lá no livro de Colossenses, vamos lá para o livro de Colossenses, aí já é Novo Testamento. No livro de Colossenses, que nós lemos a semana passada, no capítulo 1, no versículo 13.
Colossenses, capítulo 1, o versículo 13. E a palavra do Senhor diz assim, Colossenses 1, capítulo 1, versículo 13. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. E se a gente continuar lendo, ele vai falando que em Jesus foi criado tudo isso, né? E ele fala, por meio de Jesus, reconciliar-se consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz, né? Então, se falou que ele nos resgatou do reino, do domínio das trevas, nos trouxe para o reino da luz, lembra que eu falei a semana passada? Nesse reino, quer dizer, agora nós estamos num novo reino, que é o reino de Deus. E nesse reino tem um rei que governa, que é Jesus. E nós somos os filhos de Deus. Nós fazemos parte desse reino. Então, qual que é o direito para nós no governo desse rei que governa a terra e governa as nossas vidas, né? Nós lemos em Romanos capítulo 14, a gente não vai ler, só vou citar para vocês. Romanos capítulo 14, que ele fala, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Lembra que eu comentei que a alegria está dentro de nós através do Espírito Santo, né? Então, se ele nos tirou do reino lá do império das trevas, nos trouxe para o reino da luz, agora nós estamos no novo reino. E qual que é a ordem de domínio, de governo nesse reino? É o governo de Jesus sobre as nossas vidas. E lá no livro de Mateus, vamos abrir lá no livro de Mateus, no capítulo 6, Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, no capítulo 6, no capítulo 6 de Mateus, no versículo 10, Mateus, capítulo 6, versículo 10, ele fala assim, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, né? Quando ele fala, né, venha o teu reino, quer dizer, vem o governo de Deus sobre as nossas vidas. É aí que você vai entender. Se ele nos tirou do império das trevas, nos trouxe para o reino da luz, nesse reino da luz existe um novo governo sobre as nossas vidas, e é o governo de Jesus. Mas no governo de Jesus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E depois ele fala que seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita nos céus, através da manifestação do reino. E se a gente pensar, se o desejo de Deus é que a vontade dele seja feita na terra como ela é feita nos céus, como que você imagina os céus? Tem falta? Tem falta de comida? Tem dívida? Tem doença? Tem tristeza? Tem decepção? Tem desilusão? Não, lá não tem. Lá só tem fartura. Ele tem a bênção, ele tem a prosperidade, ele tem tudo, provê tudo. A Bíblia fala, lá em Ageu 2,8, que ele fala, eu sou o dono do ouro e da prata. Então, se ele é dono do ouro, ele é dono da riqueza. Mas se ele é dono da riqueza, e por que nós não estamos vivendo essa riqueza, essa prosperidade na terra, se ele fala que a vontade dele tem que ser feita na terra como ela é feita nos céus? Então, algo nas nossas vidas está falhando para a gente não viver o governo de Deus e ter essas bênçãos à nossa disposição. Lá em 2 Coríntios, vamos para 2 Coríntios. 2 Coríntios, vamos ver o que o apóstolo Paulo vai dizer para nós. 2 Coríntios, capítulo 8. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. 2 Coríntios 8, 9, ele fala assim, pois
pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza, vocês se tornassem ricos. Olha, para você ver. Ele está dizendo, nós vamos ler novamente. Vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de nós, para que por meio da sua pobreza, nós nos tornássemos ricos. Então, a Bíblia já está dizendo isso. Jesus, ele se fez pobre para que a gente se tornasse rico. Rico de quê? Você fala rico materialmente falando? Em todos os sentidos da nossa vida, amados. Porque a obra da cruz, a obra da redenção, foi uma obra completa. Então, na obra da cruz, da salvação de Deus, da morte de Jesus Cristo, está incluso o plano perfeito e o plano completo. Então, é a nossa saúde, é saúde física, emocional, espiritual, prosperidade, não ter falta de nada. Se está tendo escassez, algo está errado. Né? Depois a gente vai ver, também vocês vão aprender, e a gente está sempre ensinando de vocês sobre o dízimo e a oferta. Né? Quer dizer, o dízimo é a gratidão de você devolver a parte de Deus, e a oferta é a sua semeadura. Mas quando nós entendemos isso, a gente a Bíblia fala que nós não precisamos ter falta de nada se Ele é o governo das nossas vidas. E nós estamos nesse reino, esse reino é um reino que o governo é o governo dos céus. Então, se você lembrar que nos céus não tem nada de ruim, na sua vida também não vai ter coisa ruim. Se tiver aflição, como Jesus falou em João 16:33, ele falou que nós teríamos aflições, mas ele falou, tenha bom ânimo. Bom ânimo é você saber que essa aflição vai passar. E você vai se tornar vencedor em nome de Jesus. Então, a aflição, ela é passageira. Porque, às vezes, pode vir uma doença, mas aí você vai lembrar que, pelas pisaduras de Jesus, nós já fomos curados. Venha a aflição, venha o que seja a doença, mas você vai reivindicar, através da palavra e da sua fé, a cura. Por quê? Tudo no plano da salvação, a obra, a redenção de Deus é completa. Né? E aí ele fala, em Tiago, né, quando ele falou assim, que a sua vontade seja feita na terra assim como ela é feita nos céus. Vamos lá no livro de Tiago, já é mais no finalzinho da Bíblia. Você vai abrir no livro de Tiago. Antes do apóstolo Pedro, você acha o livro de Tiago. Capítulo 1, Tiago. Capítulo 1. Vamos ler o 16 e o 17. 16. Ele fala assim, Tiago, capítulo 1, 16, ele fala, meus irmãos, não se deixe enganar. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo que ele criou. Né? Então, toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem dos céus. Então, a vontade de Deus para nós, quando ele fala que a tua vontade seja feita na terra como ela é feita nos céus, então nós já descobrimos pela palavra que a vontade de Deus é boa, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem dos céus. Então, a boa dádiva é tudo que há de bom. Deus já determina, capítulo 1, versículo 16 e 17. Então, toda boa dádiva, tudo que é bom, vem de Deus. Tudo que é bom vem do Pai das luzes. Como nós falamos, que você não tem que ter a falta de nada. E se tiver a falta de alguma coisa, por isso que você precisa conhecer a palavra. Por quê? Porque através da palavra, você vai reivindicar aquilo que é direito seu. É o direito seu como filho. Então, você imagina, se Deus nos criou perfeito, né, através do livro de Gênesis, a Bíblia fala que nós somos criados perfeitos, algo aconteceu, né, através do pecado, houve uma deturpação na vida do ser humano. Mas Jesus veio para trazer o resgate de tudo.
A Bíblia fala que Jesus veio para nos resgatar. Então, ele nos resgatou e nos tirou do império das trevas, nos trouxe para o reino da luz. Então, nós estamos no reino dele. Se a vontade dele é boa, agradável e perfeita, então a vontade de Deus é que nós tenhamos fartura, que nós tenhamos saúde perfeita, nós tenhamos as coisas boas que ele determinou para as nossas vidas. E aí, quanto que é importante que você conheça a palavra de Deus. Por quê? Porque ao conhecer a palavra, ao surgir a dificuldade, no nome de Jesus, você vai reivindicar essa bênção do Senhor. E lá no livro de Deuteronômio, vamos lá, voltar lá no começo da Bíblia. Lá. Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio. É o 5º livro, no capítulo 1. Do livro de Deuteronômio, no capítulo 1. Capítulo 1, versículo 6. Deuteronômio, capítulo 1, versículo 6. Deuteronômio, 5º livro da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, 5º livro. No capítulo 1, o versículo 6, fala assim: o Senhor, o nosso Deus, nos disse em Horebe: vocês já ficaram bastante tempo nessa montanha. Levante acampamento e avance para a terra dos amorreus. Vão para todos os povos vizinhos na Arabá, nas montanhas de Cefelá, o Negueve, ao longo do litoral, a terra dos cananeus, do Líbano, até o grande rio Eufrates. Né? Então, Deus falou para eles: vocês já estão bastante tempo agora. Porque o alvo de Deus, quando tirou eles do Egito, era a terra de Canaã. E aqui ele estava bem próximo do Jordão. Então, eles tinham que atravessar o rio Jordão e tomar posse da terra da promessa. Deus havia tirado eles do Egito. Então, quando Deus tirou eles do Egito, estava levando eles para a terra de Canaã, que era a terra de provisão. Egito, quando fala em Egito, o que representa o Egito para nós? Escravidão, escassez, doença, miséria, falência. Mas o que Deus falou para ele: agora vocês já saíram do Egito, agora entra na terra de Canaã e toma posse da promessa. Então, a ordem de Deus para mim e para você é entrar na terra da promessa e tomar posse daquilo que nos pertence. Se você não teve até agora, talvez, essa prosperidade, e você teve escassez em alguma área da sua vida, então você vai, através da palavra, reivindicar do Senhor. Senhor, se sou tua filha, se sou teu filho, e eu estou no reino da luz, e a tua palavra diz que no reino da luz é justiça, paz e alegria do Espírito Santo, é prosperidade, é bênção, é cura, é libertação, então eu quero usufruir desse reino de Deus, e eu quero usufruir dessas bênçãos para a minha vida. Porque o que muitas pessoas deixam de receber a bênção de Deus é por desconhecimento. Né? Por isso que fala que em Oséias 4:6, ele fala: o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Quantos que não estão enganados por aí? Que às vezes, né, a gente vê, como nosso pastor comentou, né, que a pessoa, por desconhecimento, acho que foi o nosso pastor, não lembro se foi a nossa ministra, que faz aquelas romaria, né? Que vai fazendo naquelas escadarias. Eles fazem aquilo porque na cabeça deles ensinaram para eles que eles têm que fazer sacrifício para alcançar aquele milagre. Mas a palavra de Deus diz que não. Jesus já sofreu no nosso lugar, Jesus já pagou o preço, ele já foi o nosso sacrifício. E quando ele fez o sacrifício na cruz, e quando ele entregou sua vida a Deus, ele falou: está consumado. Nesse está consumado, amados, tudo pertence a nós, tudo é direito seu. Você viver essa vida de prosperidade, você viver saúde divina, saúde perfeita, mente perfeita, memória perfeita, prosperidade, a bênção. Mas para isso que você tem que entender, que você tem que devolve a parte que é de Deus, mas usufrua disso, usufrua do melhor de Deus, o melhor do Senhor para a tua vida. Quando eu vim fazer o Rema, no ano de 2015, eu fui aprendendo tanta coisa, eu falo: meu Deus, quantos anos
eu perdendo o melhor de Deus por desconhecimento. Mas eu tinha um conhecimento limitado. Mas quando eu entrei no Rema, os meus olhos se abriram e a verdade veio revelada para mim. Que eu tinha direito todas aquelas bênçãos. Então, hoje, eu vivo o melhor de Deus. Eu já vivia, vamos dizer, razoavelmente. Hoje eu vivo o melhor de Deus. Por quê? Porque eu entendi qual que é o meu direito na cruz. Qual que é o meu direito através do sacrifício de Jesus? O sacrifício dele é um sacrifício perfeito. E agora nós temos que tomar cuidado com o engano de Satanás. Por quê? A palavra de Deus diz que nós somos reis e sacerdotes. Se nós falamos que Jesus é o rei e ele governa esse reino, nós somos reis e sacerdotes. Agora, para pensar. Você já viu um rei pobre? Entende? Não, você vê que o rei, ele usufrui de tudo que é direito dele. Sua família tem o melhor. A gente vê a rainha da Inglaterra, aquele povo não tem preocupação de pagar conta, não tem preocupação com nada. Por quê? Porque ela é rainha, a sua família usufrui de tudo. Você é rei, você é rainha, você é sacerdote, sacerdotisa. Então, você tem os direitos no reino espiritual garantido para você. Vamos em 2 Pedro. Lá no finalzinho da Bíblia, vamos lá para o final da Bíblia, 2 Pedro, capítulo 2. É 2 Pedro, não, é 1. 1 Pedro. Capítulo 1 Pedro. Marquei 2 Pedro, mas é 1. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. 1 Pedro 2, 9. E ele fala assim: vocês, porém, são a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam a misericórdia. Geração eleita, sacerdócio real. Agora vamos um pouquinho para frente. Apocalipse. Apocalipse, capítulo 1. Versículo 6, mas nós vamos ler o 5, a segunda parte do versículo, fala assim: ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue, e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A ele seja glória e poder para todo sempre. Reino e sacerdotes. E a palavra de Deus fala a mesma coisa, que ele nos constituiu reino e sacerdotes. Então, quando nós falamos que, no começo da palavra de Deus, quando Deus criou o homem e deu autoridade, ele deu autoridade para ele ter domínio para reinar, governar, administrar, liderar recursos e usufruir de tudo que ele havia criado. Então, através de Jesus, todo esse direito que nós tínhamos lá, desde da criação do mundo, que Deus determinou isso para o ser humano, em Jesus tudo isso foi resgatado. Então, ele nos fez reinos e sacerdote. Rei e sacerdote. Sacerdote é que leva a gente a ter comunhão com Deus. Mas rei é para governar. Você tem governo. Você tem governo sobre a situação da sua vida. Você tem governo sobre a situação da sua família. Por quê? Porque ele deu autoridade para nós. Toda autoridade, quando ele fala Mateus 28, 19, que ele fala, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, essa autoridade ele delegou para a igreja, que é o corpo. Ele é o cabeça da igreja, mas nós somos o corpo de Cristo. Então, eu e você temos autoridade para governar. Você tem autoridade para mandar embora aquela inquietação, a escassez, determinar, em nome de Jesus, vai lá na sua despensa, se está vazio, você vai
dizer para o Senhor, Senhor, tua palavra diz que eu sou rei e sacerdote, então eu sou rainha e eu sou rei, e o Senhor não me deu o direito de governo, então o Senhor dá ordem aos teus anjos e vai buscar o que falta para mim, vai buscar minha comida, vai buscar os meus clientes, vai buscar os meus fregueses, traz de volta, em nome de Jesus, porque eu quero usufruir da prosperidade de Deus, porque essa prosperidade, ela está garantida na palavra. E Deus age, não é pelas nossas necessidades, Ele age quando você cobra dele a palavra. Está escrito na tua palavra. Por isso que é importante, lembra que eu falei para você trazer um caderninho e anotar? Para você anotar isso. Para você lembrar, quando você chegar na sua casa, você vai lembrar, Deus me fez rei e sacerdote, então Deus me fez para reinar e para governar. Se eu tenho governo, eu tenho autoridade. Eu tenho autoridade no nome de Jesus para mandar embora essa escassez, para mandar embora toda essa inquietação de enfermidade, de doença, de perturbação, de confusão. Em nome de Jesus, todo o Egito vai embora, porque eu não estou mais no Egito. O Senhor me libertou do Egito e eu já entrei na terra de Canaã, então eu já tomo posse das promessas de Deus para a minha vida. E ele fala lá em Romanos, capítulo 6, vamos voltar aí? Romanos é depois do livro de Atos dos Apóstolos, vem o livro de Romanos, capítulo 5. Capítulo 5, versículo... Romanos capítulo 5, versículo 17. Diz assim: se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Receberam de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva de justiça. O que é a provisão da graça? A graça é o favor de Deus. Não é que nós merecíamos, nós recebemos porque Jesus pagou o preço no nosso lugar. E a Bíblia fala que essa justiça, através do sangue de Jesus, nós somos considerados justos, nós não somos mais pecadores. Nós somos justos, nós fomos justificados. Mas você fala, mas eu ainda peco. Peca, mas se você confessar o seu pecado e pedir perdão, todos os nossos pecados já foram perdoados. Todos os nossos pecados já estão lá no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Né? Até aqueles pecados que a gente ainda vai cometer, amados, todos. O sacrifício de Jesus foi um sacrifício perfeito. Ele não morreu pela metade, ele morreu por inteiro e ele apagou os nossos pecados por inteiro. Mas você fala, ainda vou pecar? Vai, porque a gente está nesse corpo carnal, sujeito ao pecado, mas o que a Bíblia fala lá no livro de 1 João? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda iniquidade. Então, se pecar, você vai pedir perdão. Mas você já está incluso nesse plano da salvação, da redenção de Deus. Ainda no capítulo 8 de Romanos, vai um pouquinho para frente aí. Romanos, capítulo 8, versículo 16, ele fala assim: o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo. Então, o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros junto com Jesus Cristo. Quando você pensa em ser herdeiro de Deus, o que você pensa? O que você tem direito? Qual é a herança que você tem direito? Vivendo aqui na terra como nós estamos vivendo. Qual que é a sua herança? Além de filho. Já filho nós já somos. Porque a palavra fala que o Espírito testemunha com o nosso espírito que somos filhos. Você que tem filho, você deixa o seu filho passar fome? Vamos dizer que o seu filho era pequeno. Deixava o seu filho passar fome? Não, você cuidava. Você queria o melhor, sempre, né? Cresceram, aí às vezes já tão grande como no meu caso, meus filhos casados, mas eu ainda continuo desejando o melhor para eles, né? E vejo agora, na vida do meu filho com o filhinho dele, ele quer o melhor.
imagina se nós, seres humanos, queremos o melhor para os nossos filhos, muito mais Deus. Então, se nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros junto com Jesus Cristo, significa que tudo que Jesus tem, tudo que Jesus é, eu também tenho e é por direito meu, e é direito seu também. É onde que nós temos que reivindicar, porque se Jesus tem direito a tudo, tudo é dele, por meio dele, o que é direito dele é o meu direito também. Então, Deus não nos trata diferente porque nós somos filhos. Não, o mesmo direito que o filho dele tem, nós temos também. A Bíblia fala que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros junto com Jesus Cristo. Por isso, o papel principal da nossa vida é descobrir quem eu sou em Jesus Cristo. Que eu sou filho e eu sou filha. E como filho e filha, eu tenho direito. Então, quando nós falamos o Egito, é a escassez, o Egito ficou para trás. Você tem que deixar o Egito para trás. Agora é o tempo da terra de Canaã. É o melhor, lá no livro de Isaías 1,19, ele fala, se vocês quiserem e obedecerem, vocês comerão o melhor da terra. Então, obedecer a palavra. Por isso que eu tenho que conhecer a palavra, por quê? Porque quanto maior conhecimento de Deus eu tiver através da palavra, mais benefícios eu vou usufruir, porque eu vou entender quais são os meus direitos. Se está faltando a comida, Pai, a tua palavra diz que não faltaria provisão divina na minha casa. O Senhor disse que o pão de cada dia eu teria na minha despensa, e está faltando. Então, em nome de Jesus, eu quero o que é direito meu, que é a provisão divina. Está faltando saúde, Pai, a tua palavra fala pelas pisaduras de Jesus e eu já fui curado. Então, no sacrifício de Jesus, a minha cura já está lá. Eu já estou curado. Então, em nome de Jesus, eu tomo posse dessa cura para a minha vida. E lá no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo, vamos um pouquinho para frente aí, você vai achar o livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Diz assim, Cristo nos resgatou da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebesse uma promessa do Espírito mediante a fé. Através de Jesus, a bênção de Abraão é o direito nosso. Agora vamos lá no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Vamos ver o que a palavra de Deus diz, quais são as bênçãos, quais são os direitos das bênçãos de Abraão para as nossas vidas. Qual que era o direito de Abraão, que a Bíblia fala que nós temos direito a essas mesmas bênçãos. Capítulo 12 de Gênesis, versículo 1, ele fala, então, o Senhor Deus disse a Abraão, sai da tua terra, do meio dos seus parentes, e da casa do seu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Veja, então, a bênção do Senhor falou, através da sua vida, Abraão, todos os povos da terra serão abençoados. Amados, a bênção de Deus, ela já estava determinada para nós. Quando Deus chamou Abraão e prometeu a bênção de Deus para a vida dele, fazer ele famoso, ele abençoado, né, próspero, vitorioso, e ele falou, Abraão, através de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Então, eu e você já estávamos inclusos nessa bênção de Abraão. Por isso que ele fala aqui, que nós lemos em Gálatas 3,13, que Cristo se tornou maldição no nosso lugar para que a bênção de Abraão chegasse até nós, que somos gentios. Então, você está incluso na bênção do Senhor, você está incluso na prosperidade, você está incluso no plano da redenção, da cura.
em todas as áreas, seja área emocional, sentimental, área financeira, todas as áreas da sua vida. Essas bênçãos estão incluso para nós, que somos filhos de Deus, né? O desejo do Senhor para nós são essas vidas. E a semana que vem, nós vamos falar quais são as coisas que podem nos impedir de reinar e prosperar. O que nos impede de reinar e prosperar? E você vai ver que muita coisa, né? Tem preguiça, desobediência, preocupação com as coisas terrenas, você deixar de confiar em Deus. Então, quais são as coisas que podem nos impedir, e está nos impedindo de reinar e governar e ter essas bênçãos da prosperidade para nós? Incredulidade. Porque se você não crê na palavra, como é que você vai reivindicar a palavra de Deus para você? Se você não tem certeza de que você é filho e filha de Deus, como é que você vai reivindicar o que é direito seu? Se você não tem o conhecimento do plano da salvação, plano da redenção para a tua vida, que foi um plano completo, como é que você pode reivindicar aquilo que é direito seu? Mas eu creio que em nome de Jesus, o Espírito Santo vai abrir os olhos do nosso entendimento e nós, através da obediência da palavra do Senhor, nós vamos ter direito a essa, nós vamos reivindicar, mas nós vamos ter direito de viver o melhor de Deus, da prosperidade em todas as áreas da nossa vida. Amém? Então, aqueles fregueses, né, como a irmã Rosa fala, né? Em nome de Jesus, dá ordem, os anjos, vai buscar, traga os meus fregueses para vir comprar, em nome de Jesus. Vai buscar o que é direito meu. Você é filha, você é filha de Deus. A irmã Deci, a irmã Iracema, a irmã Cidinha, a irmã Osana, o Eric, todos nós, todas as outras pessoas, todos os outros irmãos, também você tem o direito, e você tem que reivindicar isso no reino espiritual. Por quê? Porque quando você sabe do seu direito, você vai com confiança. A Bíblia fala no livro de Hebreus que nós temos que ir com confiança no trono da graça de Deus. Por quê? Porque o sacrifício já foi completo. Hoje nós não precisamos, como nós falamos, de fazer um sacrifício de subir a escadaria para que aquela bênção chegue até nós. Não, essa bênção ela já teve um preço, ela já foi paga na cruz do Calvário. Eu só tenho que tomar posse disso. Amém?